Irmãos, como Deus desenvolve o processo de salvação da humanidade mediante Jesus Cristo em toda a história? Com certeza, na Bíblia Sagrada, nós temos a resposta para isso. Porém, é preciso ter muita atenção, muito carinho para termos a interpretação correta. Há alguns sistemas, alguns métodos de interpretação, sendo os dois métodos mais proeminentes o aliancismo e o dispensacionalismo. Eu sou Amaury Júnior e quero refletir com vocês sobre esses dois métodos, esses dois sistemas de interpretação bíblica para a história da humanidade. E antes de nós analisarmos o conceito de cada um, tanto do aliancismo quanto do dispensacionalismo, é importante, irmãos, dizer duas coisas. Primeira coisa, que embora o aliancismo seja antagônico ao dispensacionalismo, embora ambos sejam opostos nas suas metodologias de interpretação, os dois respeitam as doutrinas fundamentais do cristianismo. É bom que nós entendamos isso. E outro ponto, não importa qual é o método, não importa qual o sistema que você adote, mas ele trará total influência na sua cosmovisão cristã. Ou seja, a lente com que você vê as escrituras, ela se dá a partir do sistema que você adotou. Pois bem, irmãos, vamos começar pelo aliancismo. O aliancismo é um sistema teológico de interpretação que diz que Deus trata ou desenvolve o processo de resgate da humanidade através de pactos. Por isso, os aliancistas também são chamados de os teólogos do pacto, porque eles dizem que são alianças ou também pactos que Deus tem com o seu povo. Na verdade, alguns aliancistas dizem que há dois pactos, o pacto das obras e o pacto da graça. Porém, tem outros aliancistas que vê três pactos ou três alianças, que é a aliança das obras, a aliança da graça e a aliança redentiva. Mas isso vai depender de aliancista para aliancista. Então, é a maneira que o aliancista interpreta a história da humanidade. A salvação da humanidade é a partir de pactos. E são, para uns aliancistas, 3, para outros aliancistas, 2. 2 pactos. Pois bem, e o dispensacionalismo? O dispensacionalismo é um outro sistema que diz que Deus ele desenvolve o plano redentivo através de uma revelação progressiva e através de dispensações. Alguns dispensacionalistas diriam que são 7 dispensações, porém isso não é regra. Há dispensacionalistas que veem mais de 7 dispensações. Isso não interfere num sistema adotado, ok? E para o dispensacionalista, Deus trabalha por dispensações em cada período. Então, cada período, Deus trabalha com dispensações para ver como o homem se comporta através daquela regra que Deus impôs naquela dispensação, naquele período. É assim que se define tanto o aliancismo como o dispensacionalismo. Agora eu quero dar minha opinião e explicar por que eu sou partidário do dispensacionalismo. Eu creio, e com todo respeito aos aliancistas, eu tenho vários amigos aliancistas e eu tenho professores, bons professores que foram meus e eram aliancistas, porém eu entendo que o método mais coeso, mais coerente com todo o plano salvífico para a humanidade é o sistema dispensacionalista. E eu vou dizer por quê, meus irmãos. Primeiro, o que eu creio que é errado, ou que eu acho que eu tenho dificuldades de entender no sistema aliancista. Em primeiro lugar, é quanto à relação entre igreja e Israel. Para nós, dispensacionalistas, há dois povos e há distinções entre esses dois povos.
Deus trata esses dois povos de maneira diferente. Já o aliancista, ele diz que a igreja, ela assume o papel de Israel. Outros diriam que a igreja, ela como é que eu poderia dizer? Ela substitui. Tanto é que eles usam um termo da teologia da substituição. Então, uns diriam que a igreja assume o papel de Israel, outros diriam que a igreja substitui Israel, e outros diriam que a igreja é uma continuidade de um mesmo povo, que era o povo de Israel, e agora passa a ser o povo chamado igreja. Então, o povo de Deus, para os aliancistas, é a igreja. Diferente de como pensam nós, dispensacionalistas. E vamos às implicações. Por exemplo, existe na Bíblia promessas, profecias, que elas são profecias diretas para Israel, onde a gente vê claramente que é uma profecia literal, ou seja, ela irá acontecer literalmente, e os aliancistas dizem o seguinte: não, essas promessas daqui para Israel, elas não são literais, elas são promessas espirituais que se cumprirá no povo de Deus, que é a igreja. Ou seja, promessas que, ao meu ver, que sou dispensacionalista, diretamente e literal para Israel, os aliancistas interpretam essa passagem, essa profecia, essa promessa como algo alegórico, como algo que se cumprirá de forma espiritual. Então esse é o primeiro ponto que eu discordo. Para mim, que sou dispensacionalista, quando há uma promessa literal para Israel, ela se cumprirá em Israel. Ela se cumprirá para o povo de Israel. E não a igreja vai assumir, vai herdar essa profecia, essa promessa, e vai aplicá-la para si mesmo. Eu não concordo dessa forma. Um outro ponto, irmãos, que eu discordo dos nossos irmãos aliancistas, é com relação à lei. Primeiro, eles entendem que a lei ela vem desde Adão. É bom que entendamos isso. Os aliancistas dizem que a lei ela vem desde Adão, porque ela não começou em Abraão e muito menos em Moisés. Ela vem lá desde Adão. E ela é perpétua. A lei ela é perene. Ela é para sempre. E eles declaram a partir disso que as promessas que estão lá desde Adão, elas deverão se cumprir na igreja. Quer ver uma promessa, por exemplo? A promessa que Deus dá, ou melhor, a lei que Deus dá, não é bem promessa, desculpem, a lei que Deus dá, obrigando a Adão a crescer e multiplicar. Está lá em Gênesis, uma lei dada a Adão, que ele deve crescer e multiplicar. Eles, os aliancistas, dizem que isso é uma promessa, ou melhor, é uma lei para a igreja. Então, para ser coerente com o seu sistema adotado, os aliancistas deveriam ter muitos filhos. Esse casal jovem que agora está se casando, eles têm que, a partir do momento que se casarem, se eles tiverem um Fusquinha ou tiver uma Brasília, é bom que eles comprem uma van ou um ônibus, porque crescer e multiplicar. Se um aliancista tem 3 ou 4 filhos apenas, ele não está sendo coerente com o mandamento de crescer e multiplicar. Na prática, um aliancista que tem 3 ou 4 filhos, ele é um dispensacionalista na prática. Outro ponto da lei que eu discordo dos nossos irmãos aliancistas é a questão, irmãos, da ideia que eles têm, agora me fugiu a memória, mas sim, a ideia que eles têm dos mandamentos, do decálogo, por exemplo. Lá no decálogo, o 4º mandamento do decálogo, a 4ª lei do decálogo é guardar o sábado. Então, para um aliancista, o sábado
é uma lei e que tem que ser guardada pela igreja. Porém, o sábado da igreja é o domingo. Então eles transferem e diz que o sábado de Israel passa agora a ser o domingo do Senhor. Pois bem, se eles pensam assim, eles têm que guardar o domingo de acordo com os preceitos que os adventistas, por exemplo, guardam o sábado. E não é isso que eu vejo entre os aliancistas. Não todos, mas entre alguns aliancistas, eu não vejo essa guarda do domingo com o rigor que é exigido, já que é uma lei, como é a guarda do sábado. Já que o domingo, entenda, o domingo agora é o substituto do sábado do Senhor. E tem um outro ponto que também eu discordo, que é muito difícil para eu entender qual é a metodologia de interpretação dos nossos queridos aliancistas, com relação, meu irmão, por exemplo, ao milênio. A ideia que eles têm de um milênio literal, ou melhor, eles não têm a ideia de um milênio literal. Eles imaginam que o milênio se cumprirá, ou melhor, já está se cumprindo desde a ressurreição de Cristo. E isso não é verdade. Se você observar, o milênio é algo futuro e se cumprirá literalmente para Israel e literalmente com o povo de Israel. E eles dizem não, que o milênio está sendo vivido agora. No milênio, o que está escrito lá em Apocalipse, é nos dito que Satanás será preso durante o milênio. Eu não entendo, com todo respeito aos irmãos aliancistas, eu não entendo que Satanás está preso agora, já que o milênio estamos vivenciando agora. Outro ponto, irmãos, que nós precisamos entender é com relação à lei abraâmica da circuncisão. Os irmãos aliancistas dizem que essa lei da circuncisão é sim para a igreja, não foi para Israel apenas, é para a igreja sim. Só que eles entendem que a circuncisão é um referente para a igreja com relação ao batismo, ou seja, o batismo é quem substitui a circuncisão. E se na circuncisão era ao 8º dia, era ainda bebê, que aquela criança se passava para esse processo, então eles entendem que o batismo infantil é para ser realizado pelos irmãos aliancistas. Por quê? Porque é em cumprimento da circuncisão. Sinceramente, com todo respeito, eu não vejo nenhuma relação entre a circuncisão e o batismo infantil. Mas é assim que eles pensam, é assim que eles ensinam. Que o batismo ou pedobatismo é o cumprimento da circuncisão que foi dada como lei para Israel. Queridos, é bom ser bem claro, nem todo aliancista é pedobatista, nem todo aliancista defende o batismo de crianças. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que muitos aliancistas, principalmente os irmãos presbiterianos que batizam crianças, batizam com esse intuito de dizer que, como os novos membros eram circuncidados para entrar naquela comunhão da igreja, hoje as crianças são batizadas na fase infantil, na fase de bebê, justamente para entrar na comunidade da graça. Mas eu não concordo assim, porque ao meu ver não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia, ao meu ver, não ensina dessa forma. Primeiro, então vamos aos detalhes. Primeira coisa, a ideia do crescer e multiplicar. Eu, dispensacionalista como sou, diria, não, isso não é para mim. Eu não preciso de ter muitos filhos, porque essa lei não foi dada para mim. Essa lei foi dada para o povo escolhido, que foi Israel. Essa lei foi dada lá em Adão, depois nós vemos ela sendo repetida em Noé, mas não vemos isso para a igreja hoje. Você não vai ver nenhuma página do Novo Testamento onde diz que o cristão da igreja, ele precisa crescer e multiplicar. Isso é uma ideia dos aliancistas, a partir da lei que eles dizem que ela é uma lei perene, é uma lei que não é temporária, e eles dizem que ela é cumprida nos dias atuais. Um outro ponto para eu defender o meu posicionamento é com relação à guarda do sábado.
eles transferem a guarda do sábado para o domingo do Senhor, mas eu creio que eu não preciso e eu não devo, segundo eu entendo das Escrituras, guardar domingo nenhum. Eu nem guardo sábado e eu nem guardo domingo, porque para o Senhor, está lá em Romanos 14, Deus não faz distinção entre dias e dias. Eu adoro o Senhor no dia que seja mais conveniente. Eu me dedico ao Senhor em qualquer dia da semana. Eu não preciso de um dia específico, nem os sábados dos adventistas e nem o domingo dos aliancistas. Um outro ponto, a questão, irmãos, da circuncisão. Eu, com todo respeito, com todo amor que eu tenho a irmãos aliancistas, eu tenho um irmão que é aliancista, que ele é quase um pai para mim, de tanto que eu amo. E ele é aliancista. Mas eu não entendo como um mandamento tão claro, que é o batismo, onde diz que Mateus 24 lá diz, fazei discípulos. Fazer discípulo é criar pessoas, trazer aquelas pessoas que têm consciência do que estão realizando ali, trazê-los para a comunidade da graça. Eu não entendo, irmãos, porque o batismo, ele, para mim, com todo respeito, ele é para ser trabalhado com pessoas que estejam conscientes do ato que estão praticando naquele momento. Nunca, jamais para um bebê que não sabe do que está acontecendo naquele momento. Batismo é para pessoas que têm consciência do que estão fazendo naquele momento. Quando eu batizo alguém, quando alguém é batizado, ele está confessando exteriormente o que Deus fez no seu interior. Uma criança não tem capacidade de fazer isso. Para que o vídeo não fique mais longo, irmãos, teríamos também que discutir sobre o sacerdócio a partir da visão aliancista, que é muito diferente da visão dispensacionalista. Teríamos que ver também a questão da própria nova aliança. A interpretação que os aliancistas fazem, Jeremias 31, é muito, muito diferente do que eu entendo, do que o método dispensacionalista nos apresenta. É preciso que nós respeitemos esses irmãos, porque são irmãos em Cristo, porém eu acho que eles estão muito, mas muito equivocados nessas suas deduções, nessa sua hermenêutica dos textos. Eu me chamo Amaury Júnior e quero agradecer por esta oportunidade. Que nós possamos, em outro vídeo, trabalharmos algumas outras questões, porque não dá num vídeo curto trabalharmos todas as questões, as diferenças que há entre o aliancismo e o dispensacionalismo. Que Deus nos abençoe.